No vídeo passado, nós examinamos o terceiro dia e vimos lá que Deus fez a porção seca e, além disso, que já analisamos, houve o surgimento da vida vegetal. Portanto, hoje vamos iniciar a conversa sobre esse que é um tema dos mais importantes e sérios para a gente. Como a vida surgiu, a origem da vida. Então, vem comigo. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 13º vídeo. Estamos iniciando aqui nossa fala sobre origem da vida. Olha, eu quero te mostrar um jornal de 23 de janeiro agora de 2021, da BBC News Brasil, que colocou o seguinte manchete: o que era um mistério abominável que Darwin morreu tentando desvendar? E você vai ler o corpo da matéria, eles nos trazem à memória que em 1879, Charles Darwin estava escrevendo para o seu amigo, que sempre escrevia, Joseph Hooker, que aí você está vendo a fotografia, e ele escreveu sobre esse mistério abominável. E o que era o mistério abominável? É que Charles Darwin observou que toda planta, toda vegetação praticamente surge ao mesmo tempo nos fósseis, nos estratos geológicos. Sem aquele tempo, porque Charles Darwin parte da ideia de que um ancestral, a vida surgiu, e este ancestral é comum para todas as formas de vida ao longo do tempo. Como diz o Dr. Marcus Eberle, vai do micróbio ao microbiologista. Com o tempo, o micróbio dá origem ao microbiologia. O Charles Darwin, ele ficava espantado porque ele queria explicar como que todo vegetal surgiu ao mesmo tempo praticamente, e ele tinha isso como uma dor de cabeça. Isso é que ele chamava de mistério abominável. Você já deve estar lembrando que quando na sua escola, se você que já estudou, você que ainda está estudando, você deve lembrar que essa questão da origem da vida se confunde com a história da humanidade. O homem sempre se perguntou como a vida surgiu. Os filósofos passaram por esses debates ao longo de toda a história. Só que quem dominava esse debate era a teologia e a filosofia. Mas no século XVII, isso começou a mudar. A ciência começou a produzir observações e experimentos que foram, assim, trazendo direcionamento a esse debate. Então, a ciência foi se apropriando desse debate. E eu trago para a sua lembrança aqui apenas dois italianos, Francesco Redi, no século XVII, e Lázaro Spallanzani, no século XVIII. E o francês Louis Pasteur, no século XIX. Esses três homens, cada um de per si, cada um no seu tempo, eles combateram uma determinada ideia da geração espontânea, que dizia que a lama produzia rã, e o lixo produzia rato, e a carne produzia determinados tipos de insetos também, a carne estragada, enfim, a geração espontânea. Louis Pasteur sepultou definitivamente a ideia da geração espontânea em 1861. No entanto, 10 anos mais tarde, Charles Darwin, novamente, escrevendo a Joseph Hooker, ele escreveu que talvez, se numa poça morna, quente, tivéssemos ali determinados elementos químicos, fósforo e outros, algumas condições, aquilo poderia se combinar
e produzir a vida. E a seleção natural atuando ia diversificando essa vida e nós chegaríamos ao que temos hoje de espécies de seres vivos. Ora, eu acho que nesse ponto aqui é importante que eu te dê a seguinte definição. Geração espontânea acabou. Foi derrotada por Louis Pasteur. Hoje, vários cientistas naturalistas usam a ideia da abiogênese, que na verdade é um naturalismo também, mas ela tem dois componentes diferentes da geração espontânea. Veja que a geração espontânea, ela acontecia recorrentemente, periodicamente e muito rápido. A abiogênese aconteceu uma vez, pelo menos. A vida surgiu uma vez, pelo menos, e depois de muitos milhões de anos combinando as moléculas. Então, a diferença da abiogênese para a geração espontânea está nesses dois detalhes. Mas são processos naturais também. É a ciência ou cientistas tentando responder como a vida surgiu através de processos naturais. E aí, na década de 20 do século passado, nós tivemos Oparin e Haldane, o primeiro russo, o segundo inglês, o primeiro um químico, o segundo um geneticista, se debruçando separadamente sobre essa frase de Charles Darwin, essa proposta de Charles Darwin, e eles aventaram a possibilidade do seguinte: se na atmosfera terrestre antiga, antes da vida, não houvesse oxigênio, isso é, fosse uma atmosfera redutora, e se houvesse amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio, e essa atmosfera fosse bombardeada por raios, muito provavelmente essa combinação de fatores, de elementos, iriam depositar nos oceanos elementos químicos que iam se complexando, e isso poderia ensejar o surgimento da vida. Então, isso na década de 20. E você sabe que essa ideia foi para o laboratório e foi testada? Tenho certeza que você lembra desse camarada aqui, ó, Stanley Miller. Quem não lembra dele, né? No livro de biologia, aqueles tubos, aquele aparato de vidro lá que ele produziu lá, aquele equipamento lá, muito interessante, em que ele colocou esses gases ali dentro, bombardeado por uma corrente elétrica, e no final de uma semana ele observou que numa parte de depósito havia ali aminoácidos, que são, vamos dizer assim, os blocos de construção das proteínas. E aquilo com o tempo poderia ir se complexando mais ainda até o... Olha, essa notícia bombou. Bombou tanto que até hoje esse experimento está nos livros didáticos. Mas olha, não se engane não. Logo, logo, esse experimento começou a ser bombardeado. A atmosfera já sabemos que não era aquela... Um caminhão de perguntas se produziu e esses experimentos não podiam trazer respostas. E aí as propostas para o surgimento da vida por processos naturais continuaram aparecendo. Vou citar apenas alguns. Olha aqui, Francis Crick, ele aventou a possibilidade da vida ter vindo de fora do sistema solar, veio do espaço, veio dos céus. Ô camarada, e esse Francis Crick já tinha ganho um Nobel, né, gente? Ele, James Watt, pela desvendar a estrutura do DNA. Mas ele viu com tanta dificuldade o problema da vida que ele jogou literalmente pro espaço. Mas não parou nele não. Olha aí, ó, o Dr. Dan Kenyon,
ele escreveu um livro, Predestinação Bioquímica, dizendo que os elementos químicos estão predestinados à vida. Esse livro, olha, não teve jeito. Não passou mesmo, não teve jeito, essa ideia logo caiu, e ele hoje é um criacionista. Mais tarde, ainda na década de 70, 7 Passos para a Origem da Vida, de Graham Carl Smith, né? Ele propôs que processo da vida aconteceu na argila. Mas teve mais gente ainda. Olha só, este é um livro muito interessante, ainda presente aí, O Quinto Milagre, que propõe que a vida surgiu em fontes termais em oceanos profundos. E é debatido aqui nesse livro por Paul Davies, né? Mas, finalmente, em 1982, uma grande descoberta aconteceu dentro de laboratórios. Esses 2 homens, Sidney Altman e Thomas Seck, eles descobriram que o RNA, ele, além de carregar informação genética, ainda que raramente, mas ele também pode servir para processos enzimáticos. Ele não é proteína, mas ele faz o papel de proteína com raridade em alguns processos, mas faz. Pronto. Então, os naturalistas entenderam que eles tinham encontrado aí a resposta para esse dilema da origem da vida. E em 1986, Walter Gilbert, ele cunhou esse termo, mundo do RNA. Eu fiz esse apanhado histórico para você ver como esse assunto aconteceu no tempo, e eu tenho aqui e quero mostrar a você mais uma vez, esse é um outro livro de uma outra matéria do curso de biologia, só que biologia celular agora, na página 34, olha só o que esse texto fala e que ensejou um debate muito grande dentro de sala de aula. Presta atenção, as condições climáticas e atmosféricas da Terra primitiva foram essenciais para as primeiras formas de vida surgissem. Essas, acreditamos, seriam seres muito simples, cujas principais características seriam o fato de serem limitados por uma membrana e conterem material genético capaz de se autoduplicar, perpetuando as características daquele organismo por mais uma geração. Erros nesse processo de duplicação resultaram em mutações que respondem pela enorme diversidade de formas vivas que habitam em nosso planeta. Aqui está a formulação para o surgimento da vida por processos naturais. Quero terminar agora com o texto da Bíblia. O que a Bíblia disse? Em Gênesis 1. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Na proposta bíblica, a vida surgiu ao mesmo tempo e de forma plena, funcional, completa. A pergunta que eu quero fazer para você, e peço que você responda aí, na sua opinião, qual narrativa merece crédito? A narrativa naturalista ou a narrativa bíblica? Qual narrativa recebe apoio científico? É isso que nós vamos ver no próximo encontro. Não falte não. Espero você lá, um grande abraço. Olha,
curta, compartilhe, comente aí, comente esse texto aí, me diga aí o que você acha mais coerente aí, né? E no próximo encontro vamos entrar nesse assunto mais uma vez. Até lá, se Deus assim nos permitir.